Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Nosso versículo tema dessa conferência. Evangelho de João, capítulo 4. Acho que, apesar de termos lido uma vez, vamos ler novamente. Acho que o texto é muito importante. E acho que ao ouvirmos, isso realmente vai, a palavra de Deus vai nos limpando, né? A partir do versículo 1 do capítulo 4 de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não és teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos diante do Senhor e meditar na Tua palavra, Senhor. Como nós realmente nos curvamos diante do Senhor em adoração. Reconhecendo que realmente o Senhor é o centro de todas as coisas, reconhecendo que realmente ninguém se compara ao Senhor. Senhor, nesta noite nós chegamos diante de Ti, Senhor, com 5 pães e os 2 peixinhos. Senhor, que realmente o Senhor possa abençoá-los e distribuir a todos nós. Nós somos aqueles que realmente carecem do Senhor e que dependem de Ti. Senhor, nós queremos realmente ouvir a Tua voz. Nós pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós já sabemos, o tema central dessa conferência é sobre adoração. E, de fato, esse é o tema de todas as eras. Quando nós consideramos a palavra adoração, que talvez hoje seja utilizada de maneira
tão comum, tão corriqueira, de maneira talvez até mesmo inadequada, talvez nós não conseguimos depreender, de fato, a relevância e a centralidade desse tema em todo o universo. Deus é aquele que merece receber toda a adoração. Nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa é digna de receber adoração. E a disputa por essa adoração, irmãos, é o conflito de todas as eras. É o conflito que faz com que hoje nós vivamos e nós percebamos o embate que muitas vezes achamos ser meramente no nível do nosso entendimento, da nossa compreensão, mas que certamente vai muito, mas muito além. A palavra adoração, por si, quando citada na Bíblia, ela aparece no hebraico a primeira vez lá em Gênesis. Eu vou ler essa primeira menção. Ela é importante porque a primeira menção sempre ela designa, ou ela define o significado dessa palavra. Então, nós vamos lá em Gênesis capítulo 18. A palavra do hebraico é shakar. Versículo 2. Os irmãos devem se recordar desse episódio, quando o Senhor aparece a Abraão lá nos carvalhais de Manre. Em versículo 2, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e aí vem a palavra-chave, prostrou-se em terra. A palavra no hebraico, ela significa exatamente isso, prostrar-se em terra. É interessante que no português a palavra adoração vem do latim ad orare. Ad é justapor, né? Alguma coisa que se coloca junto à oração. E de alguma forma, embora ela expresse razoavelmente bem o que significa, ela não traz, ao meu ver pelo menos, de maneira completa o que significa de fato adoração. Em inglês você tem a palavra adoration, que é uma palavra utilizada no vernáculo inglês, mas a palavra do inglês, worship, é uma palavra muito significativa. E essa palavra worship, na realidade, ela foi sendo modificada ao longo do tempo, porque originalmente o que se dizia era worthship. Worth em inglês significa ser digno, né? Então seria o reconhecimento da dignidade daquele a quem se dirigia. Então a palavra adoração, na realidade, ela foca exatamente nesse ponto, de nós, de fato, compreendermos, de nós entendermos, e nós reconhecemos de fato, de aquele a quem nós adoramos, Ele é digno. Somente Ele é digno. E esse é um ponto fundamental. Se nós de fato não tivermos uma apreciação do nosso Deus, se nós de fato nós não apreciarmos o nosso Senhor como aquele que é incomparável, talvez nós não tenhamos a condição de dedicarmos ao nosso Senhor a adoração que Ele merece. Então, a origem disso tudo está exatamente na sua e na minha apreciação do nosso amado Senhor. Por isso que a supremacia, a soberania do Senhor, o reconhecimento do nosso Senhor como aquele que é o maior entre todos, é o maior entre 10.000, é a chave para que de fato nós possamos compreender no nosso espírito e render ao Senhor a adoração que Ele merece. Um outro exemplo dessa mesma palavra, e
talvez seja muito significativa no sentido do que de fato é adoração. Então, no capítulo 22 de Gênesis, pedi para os irmãos me acompanharem ali também. Versículo 5. Os irmãos conhecem bem essa história. O Senhor nosso Deus, Ele prova a Abraão e pede a Abraão que lhe dê aquilo que lhe era mais caro, mais precioso. E de maneira tão maravilhosa, a gente vê que o coração de Abraão pertencia totalmente ao Senhor. Apesar do seu filho ser o seu único filho, ser aquilo de mais precioso que ele possuía, ele, no seu interior, sabia que o seu Deus, a apreciação que ele tinha pelo seu Deus, ia muito além do que a apreciação que ele tinha pelo seu filho. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo a adorado, voltaremos para junto de vós. Esse versículo é muito precioso. Nós vemos de fato como Abraão sabia, no seu íntimo, que a promessa do Senhor, ela era inabalável. E o Senhor havia prometido a ele a descendência. E se essa descendência viesse, seria por meio do seu único filho. E ele sabia, ainda que seu filho fosse morto, por causa da promessa inabalável, imutável de Deus, Deus traria o seu filho da morte. E olha o que ele diz: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Ele não falou voltarei, mas ele falou voltaremos, porque ele sabia que Deus era o Deus que ressuscitava os mortos. Por isso que Abraão, ele pôde falar com toda firmeza que eu estou indo ali para adorar, para poder me curvar em terra, para me prostrar diante daquele que é maior do que todos, daquele que é digno de receber essa adoração. Mais um exemplo, 1 Samuel 24, 1 Samuel capítulo 24, versículo 8. Nós vemos aí Davi, alguém que conhecia o princípio de autoridade. Ele então, ao se encontrar com Saul, ele tem essa atitude. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Os irmãos estão vendo? É mais uma referência que nós temos da atitude de se prostrar, de reverência, com o rosto em terra. Então essa palavra do hebraico, ela quer dizer exatamente isso. Ela quer dizer uma atitude de reverência, de reconhecimento. Muito bem. Quando nós consideramos então a questão da adoração, o Senhor fala: adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Por que a questão da adoração? E por que a questão desse tema tão importante ser trazido numa interação com uma mulher samaritana? Ela mesma diz: Senhor, como é que o Senhor se dirige a mim, eu sendo mulher e sendo samaritana? Como é que um tema de tamanha relevância é trazido num contexto como esse? Eu não sei o que os irmãos acham, mas talvez esse tipo de interação deveria ter acontecido, quem sabe, com Nicodemos. Aquela mulher, sim, ela precisava de nascer de novo. E quem sabe a conversa de nascer de novo, toda aquela interação, fosse mais adequada com a mulher samaritana. E quem sabe Nicodemos, alguém que era doutor da lei, certamente conhecia a Torá e conhecia todo o Antigo Testamento, tivesse uma apreciação muito maior do que de fato seria adorar em espírito e verdade. É como se essas duas conversas estivessem trocadas, os personagens, os interlocutores estivessem trocados. Mas certamente que não.
O nosso Senhor, Ele é sábio, Ele é preciso nas suas palavras. E como nós lemos no início do capítulo 4, é dito muito claramente que o Senhor, percebendo o que estava acontecendo ali na Judéia, Ele entendeu que Ele precisava passar por Samaria. Ele precisava passar por aquele local, porque algo fundamental, algo central aconteceria ali. E onde é que foi que o Senhor encontrou com aquela mulher? O Senhor se encontra com aquela mulher na cidade de Sicar, que é a mesma de Siquém, que é a cidade de Nablus hoje. Essa cidade, ela fica bem próxima ao Monte Gerizim. Os irmãos devem talvez se lembrar da geografia, que o Monte Gerizim ele ficava mais ao sul e o Monte Ebal um pouquinho mais ao norte. E o Monte Gerizim era aquele que recebia o orvalho do Monte Hermon. E por isso a encosta do Monte Gerizim era verdinha. E no topo daquele monte, então, foi que os samaritanos eles fizeram o que seria uma réplica do que era o templo. E quem eram os samaritanos? Vamos abrir em 1 Reis, desculpa, 1 Reis, capítulo 17. Desculpa, 2 Reis. Troquei mesmo. 2 Reis 17, capítulo 17, versículo 24. Diz aí: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Por que isso aconteceu? Se os irmãos voltarem um pouquinho antes, do capítulo 17, nós vemos que Israel se corrompeu de maneira irreversível. E a maneira como Israel se corrompeu foi exatamente pela idolatria. Eles trouxeram ídolos e sacrificavam esses ídolos nos altos, e por causa da postura deles em negar ao Senhor a adoração devida ao Senhor, o Senhor então faz com que o rei da Síria venha, leve cativo todo o povo de Israel, e com aquele lugar vazio, ele agora então repopula aquela região, com as pessoas dessa região que vêm basicamente ali do Iraque. E nós sabemos que aquelas pessoas que ali ocuparam trouxeram consigo todos os costumes que eles tinham das suas religiões, e se estabeleceram naquele lugar, como também estabeleceram nos lugares de culto. Vamos ler, continuar lendo, versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor, por meio deles, leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Olha só como é que eles referenciaram, o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. E olha a solução que ele alcançou. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxemos. Ou seja, traz de volta um daqueles levitas. Para quê? Que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Ele percebeu que alguma coisa não estava funcionando bem. E a maneira imediata que ele encontra de poder tentar resolver o problema foi de fazer com que trouxesse de volta alguém que ensinasse as pessoas que não eram dali quais eram as maneiras, o jeitinho, para que de fato aquela situação pudesse ser resolvida. Versículo 28. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. De alguma forma ele trouxe a forma
ele trouxe a instrução daquilo que era externo. E veja o que aconteceu. Porém, cada nação fez ainda seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. E vai dizendo: os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavaim, que era Deus Sol e Deus Lua. Versículo 32. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. 33. De maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses. Irmão, que cena, que quadro, que situação está registrada aqui. Quão atual é esse cenário? Quão atual é isso que está acontecendo aqui? Quando nós contemplamos ao nosso redor, o que nós podemos ver? Talvez não vejamos nichos com estátuas, com deuses. Talvez não vejamos templos assim, aqui ou acolá. Mas o que de fato tem usurpado ou tem trocado a posição de Deus? Observe que de alguma forma eles conheciam a forma, eles conheciam o modo, mas eles não conheciam a realidade. E de onde que vem de fato essa necessidade do homem de poder adorar? Nós sabemos que quando Deus criou o homem do pó da terra, lemos lá em Gênesis, os irmãos conhecem muito bem, a palavra de Deus nos fala que formou Deus o homem do pó da terra. E chega um momento em que Deus sopra nas narinas do homem o seu espírito. E naquele momento, o homem se torna alma vivente. Quando o Espírito de Deus entra no homem, entra naquele corpo que foi formado do pó da terra, o homem então passa a ser alma vivente. O homem então passa a ter o seu espírito, o espírito do homem, ele passa a ter agora uma alma que agora coordena e controla o seu corpo. Quando Deus criou o homem de maneira perfeita. E o propósito era que o homem pudesse então, como nós vemos que acontecia, render a Deus a adoração que lhe era devida. Os irmãos se lembram que no virar da tarde, o Senhor nosso Deus vinha ter comunhão com Adão. Como era possível essa comunhão? O Senhor Jesus, ele deixou claro para nós o quê? Deus é Espírito. Deus sendo Espírito, a única maneira que Deus tinha de ter comunhão com Adão era no Espírito. De alguma forma, o Senhor nosso Deus tinha a possibilidade de ter comunhão com Adão antes do pecado realmente entrar. E quando realmente a serpente engana Eva, e ela come do fruto e dá para o seu marido, ele come também. A morte tem início ali. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Adão viveu 930 anos. Como é que é possível isso? Irmãos e irmãs, o que aconteceu naquele momento, que no instante em que Adão comeu daquele fruto, e que Eva comeu daquele fruto, no instante em que eles comeram, a morte entrou. E o processo da morte foi um processo gradual. Até que em 930 anos, a morte chega ao seu ponto final, debilidade máxima, e atinge finalmente o seu objetivo máximo no corpo de Adão. Mas qual que é a chave? A chave é que no dia em que o homem comeu daquele fruto, o seu espírito
morreu. E isso deixou algo dentro do homem, um vazio, algo que ele buscou de alguma forma preencher ao longo de toda a história. E esse preenchimento o homem sempre procurou fazer com alguma outra coisa que não Deus. Então vou pedir para os irmãos voltarem comigo em Gênesis. Vamos ler logo em seguida no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois Deus deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Os irmãos se lembram da história. É interessante observar que quando diz aqui que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, é a primeira vez que a palavra primogenitura aparece na Bíblia. E o que é importante a gente observar aqui? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo anterior, versículo 18 do capítulo 3, diz o seguinte, falando da terra: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O homem, naquela época, ele comia basicamente a erva do campo. E por que Abel, então, criava os seus rebanhos? Irmãos, nenhum outro objetivo, senão de oferecer ao Senhor a adoração. Então Abel cria aqueles rebanhos, mas não apenas isso. Diz aqui que ele trouxe das primícias do rebanho. Ele trouxe o melhor que, de alguma forma, ele tinha conseguido obter com o seu trabalho. Lógico que foi aquilo que o Senhor proveu, mas ele entrega para o Senhor, ele coloca diante do Senhor as primícias do seu rebanho e da gordura. Isso que Abel oferece ao Senhor. Agora observe o que Caim oferece. Versículo 3. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não fala que Caim pelo menos buscou as primícias do fruto da terra. Não fala que ele buscou o melhor da terra para oferecer ao Senhor. Mas é como se tivesse pegado qualquer coisa ali e tivesse entregue ao Senhor. O princípio certamente esses dois irmãos conheciam. Certamente Adão e Eva devem ter relatado para ambos da maneira tão maravilhosa de como Deus os vestiu. Eles estavam nus. E foi por meio do sacrifício de um animal que Adão e Eva foram revestidos. Certamente Abel soube apreciar aquele sacrifício. E dessa forma, ele oferece a Deus um sacrifício superior. E todos nós conhecemos a história. A partir daí nós sabemos o que acontece com Caim. A Bíblia fala que ele sai da presença de Deus. E nós vemos então toda a geração de Caim, todos aqueles que vieram após ele, de alguma forma distantes de Deus, afastados de Deus, mas com aquele vazio no seu interior, com a necessidade interna, que talvez não soubesse explicar, de poder oferecer algo a Deus. E eles não tinham absolutamente nada a oferecer. Então nós começamos a ver, versículo 17 do capítulo 4. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E aí vai contando, Caim então edifica uma cidade. Então nós começamos a perceber o rumo que a humanidade, ela começa a tomar. E a gente vê que aí começam a aparecer então, Jubal, Tubal-Caim e assim por diante, aqueles que de alguma forma provêm os meios para que aquela adoração pudesse ser restaurada. O homem não sabia, não tinha como mais
o homem, o pecador, como se achegar a Deus. E agora ele procura de várias maneiras tentar alcançar essa adoração. Só que com os meios próprios ele não consegue. Mas Deus tinha feito a provisão. A provisão de Deus sempre foi a pessoa do Senhor Jesus. Sempre foi por meio da expiação do seu Filho precioso. Só que essas pessoas e toda a humanidade que veio daí, sempre procurou, de alguma forma, prestar adoração a qualquer outro que não fosse Deus. Eu gostaria então de pedir que os irmãos voltassem comigo agora para a Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Irmãos, muito claramente colocado aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus não ocultou, Deus não se escondeu, mas Deus fez isso evidente, ou seja, não tem uma desculpa. E olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os irmãos estão vendo? Esses homens são indesculpáveis, porque Deus se manifestou de maneira indiscutível, mas ainda assim, esses homens seguiram na direção, que é o que diz aqui, de mudar, eles mudaram a verdade, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador. O que ao longo das eras, os homens fizeram? Criaram para si imagens de outros homens, de animais. Vá na própria dinastia egípcia, vá junto aos gregos, você vai observar que o princípio é exatamente esse. Criaram imagens para de alguma forma se curvar diante dessas imagens. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Irmãos, essa é uma obra que foi realizada pelo pecado. O inimigo de Deus alcançou, com o pecado introduzido no homem, aquilo que ele queria. De alguma forma, o coração do homem foi desviado, para que não mais considerasse o Criador, mas considerasse a criatura. Não foi necessário que se ensinasse ninguém a como proceder com o que seria essa adoração. Adoração de ídolos. É como se, de fato, em qualquer cultura que você vá ao longo da história,
você vai encontrar isso de maneira muito evidente, muito clara. É como se, de fato, esse vazio que foi criado no interior do homem, com seu espírito apagado, ele agora quisesse preencher com tudo aquilo que não é Deus. Não é assim hoje? Não é assim o homem de hoje também? De novo, talvez não com nichos, com os ídolos ou com estátuas, mas quantas coisas o homem tem colocado e adora a essas coisas que ele tem colocado. Por isso, irmãos, essa é a batalha. Esse é o ponto central, é o fulcro de tudo aquilo que está nesse universo. Obviamente, tudo isso começou antes. Os irmãos se lembram lá em Isaías 14, quando relata a queda da estrela da manhã. Lúcifer, então, ele se coloca na posição de querer receber a adoração de todos os demais seres angelicais. Ele queria estabelecer o seu trono no mesmo monte do Altíssimo. Ele queria ser como o Altíssimo. E Deus não divide sua glória com ninguém. Esse mesmo princípio foi que conduziu a Satanás a fazer com que o homem pecasse. E isso é tão verdadeiro que nós vamos abrir lá em Mateus, capítulo 4. Também um texto que os irmãos conhecem bem. O Senhor Jesus, como nós lemos após o seu batismo, o Senhor Jesus não precisava ser batizado. Nós vemos que os céus se manifestam com a aprovação daqueles 30 anos que o Senhor viveu, né, de maneira perfeita. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto. E ali ele foi tentado pelo inimigo. Versículo 8, capítulo 4. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Os irmãos veem que a estratégia de Satanás com o Senhor foi a mesma. Satanás, claro, ele é o pai da mentira. E quando ele disse que lhe daria todos os reinos deste mundo, nós sabemos que ele é mentiroso. De fato, os reinos deste mundo não pertencem a ele. Ele é usurpador, mas não pertencem a ele. E se de fato o Senhor Jesus tivesse sucumbido àquela tentação e prostrado, adorado a Satanás, a alma do Senhor estaria vendida a Satanás. E uma vez a alma do Senhor nas mãos de Satanás, Satanás teria o Senhor. E certamente os reinos não seriam dados ao Senhor. Mas graças ao Senhor, se por um lado o primeiro Adão falhou, somos gratos ao Senhor que o último Adão, ele resiste e ele vence a Satanás. E ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só, observe bem, só a Ele darás culto. Ninguém mais nesse universo. Irmãos, ninguém mais neste universo merece a adoração. E é digno da adoração, senão o nosso Deus. O Senhor Jesus, de uma vez por todas, coloca um marco, estabelece claramente, diante do usurpador, diante do inimigo de Deus, de que, de fato, a adoração somente ao nosso Deus. Infelizmente,
nós vemos que o homem prossegue ainda, tentando preencher a sua necessidade de adorar com tantas outras coisas. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Bom, no tocante àquilo que o Senhor então agora expressa para aquela mulher samaritana, é interessante observar a sequência em que vem aquela interação. Quando o Senhor Jesus fala com aquela mulher que ele tinha uma água para dar, ele tinha algo para poder conceder a ela, que ela não conhecia. Obviamente o Senhor Jesus está falando num nível, que é um nível espiritual, mas ela está pensando simplesmente no nível terreno. Ela está pensando simplesmente no ter que ir até aquele poço para poder tirar aquela água, devido a um trabalho muito grande, que ela tinha que descer, carregar o cântaro e voltar. Ela está pensando simplesmente no nível natural dela. Mas quando o Senhor Jesus toca no ponto, ela então começa a ser despertada. E aí ela vê que ela está diante de alguém, como ela nunca tinha estado antes. E ela fala o quê? Sim, eu reconheço que és profeta. E eu não sei se vocês têm a mesma impressão do que eu, mas muitas vezes parece que ela vai agora derivar uma conversa tipo assim, nada a ver com o que estava falando antes, né? E ela traz um assunto que é o assunto central. Vamos lá, os irmãos estão indo e voltando, não tem problema não. Vamos voltar em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 19. O Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta, porque o Senhor Jesus relatou todo o seu passado. E aí ela fala, nossos pais adoravam neste monte. Quando ela fala, nossos pais adoravam nesse monte, ela está falando corretamente, porque eles já haviam estabelecido o culto conforme nós já lemos. Lembra que os samaritanos, eles, instruídos por aquele sacerdote que havia voltado, restauraram a forma de todas as coisas. Claro, se você for consultar a literatura dos samaritanos, eles se dizem como sendo os portadores da verdade original. Você vai encontrar a Torá samaritana, você vai encontrar todos os escritos samaritanos. Hoje, né, só de curiosidade, ali naquela região habitam cerca de 700 e poucos samaritanos ainda. E eles celebram as festas. Eles celebram as festas como todo, né? E eles têm a Torá samaritana e assim por diante. E ela entendia, como os pais lhe haviam ensinado, que de fato o que eles tinham ali era original. Se contrapondo então o que ela diz, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. De fato, aquela adoração persistia no Monte Gerizim, com todos os seus rituais, com toda a sua forma. Mas a verdade, nós sabemos que o Senhor havia escolhido Jerusalém, especificamente ali o Monte Moriá, como sendo o local de adoração. Era ali que eles deveriam trazer os seus sacrifícios. Era ali que eles seriam imolados, ali que o holocausto aconteceria. Era em Jerusalém. E aí nós vemos o Senhor colocando de maneira muito clara algo que é maravilhoso. Ele diz o seguinte, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, e aí ele solta uma bomba atômica, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu não sei o que aquela mulher deve ter percebido. Mas se tivesse algum fariseu do lado ali, o Senhor Jesus ia ser apedrejado na hora. Imagina? O Senhor estava dizendo que não seria em Jerusalém. Os irmãos estão vendo recente o fato dos Estados Unidos ter reconhecido, ou ter desejado, ou reconhecido Jerusalém como sendo a capital de Israel. Vocês estão vendo a confusão que está dando? Né? O levante imediato dos árabes, dos palestinos. Jerusalém, de fato, tem uma questão central. Se alguém ouvisse o Senhor dizendo isso aqui, certamente o Senhor Jesus seria apedrejado. E ele fala de uma maneira muito preciosa. Ele diz o quê? Que não é neste monte, nem em Jerusalém. Isso marca, como nosso irmão colocou agora há pouco,
uma mudança radical. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Os irmãos, lembrando agora da história dos samaritanos, eles não tinham a realidade, eles tinham a forma. Eles tinham todo o contexto de como as coisas deveriam ser feitas, mas eles não tinham a realidade. Eles não tinham a realidade. O que eles tinham era uma adoração falsa. Era uma falsa adoração. E o Senhor Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Aí o Senhor diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E aí cabe uma questão importante para nós considerarmos. O Senhor Jesus, ele já deixou bastante claro que aquilo que acontecia ali no Monte Gerizim se tratava de uma falsa adoração. Não era alguma coisa real. Mas o Senhor Jesus agora vai dizer uma coisa a mais. Ele diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou. Não apenas uma coisa que viria no futuro, mas o Senhor fala que já chegou. Já chegou por quê? Porque o Senhor estava ali. Ele havia chegado. Ele é a realidade. E olha o que ele diz: em que os verdadeiros adoradores. Essa palavra verdadeiro é uma palavra que aparece no grego, no Novo Testamento, e os irmãos vão imediatamente reconhecer o que significa esse verdadeiro. Então nós vamos um pouquinho para frente, algumas páginas, capítulo 6, versículo 32. Os irmãos se lembram dessa passagem em que o Senhor Jesus, ele agora se declara o pão da vida. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. E o que diz aí? O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Significa o quê? Significa que o pão que eles comeram no deserto era falso? Não existiu? É claro que não. Nós sabemos que Deus dava o maná diariamente, né? Como sementinha de coentro na manhã, bem cedinho. Mas o Senhor deu aquele pão. Ou seja, aquele pão existiu, não era uma mentira. O que significa então esse verdadeiro? Verdadeiro aqui, irmão, significa que não está em contraste com alguma coisa falsa, mas o verdadeiro significa aquilo que é a realidade. O outro pão era apenas uma sombra. Era uma sombra daquilo que viria. É uma sombra. Mais um exemplo, que os irmãos conhecem bem também. João capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Significa que as outras videiras ali em Israel eram falsas, que não existiam? É claro que não. A palavra verdadeira aqui, de novo, ela diz o quê? Eu sou a videira real. As outras videiras são sombra da videira real. As outras videiras foram criadas à imagem daquela videira real. Então, quando o Senhor usa o termo verdadeiro, ele estava dizendo exatamente isso, que o que Deus busca são aqueles adoradores, os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Eu creio que agora nós podemos ter uma compreensão um pouco melhor. Você tinha o falso ou a falsa adoração, aquela que acontecia no Monte Gerizim. Você tinha agora a adoração por sombras,
que aquela que acontecia em Jerusalém. Se os irmãos voltarem ao Antigo Testamento e lerem os ordenamentos do Senhor, tanto no livro de Deuteronômio, Levítico, nós vemos ali claramente tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, conforme o projeto, conforme o modelo celestial. Mas como tudo aquilo que foi estabelecido para que acontecesse a adoração do seu povo. Então nós vemos que tinha não só um local específico, o tabernáculo depois do templo, com todo o seu aparato, com todos os seus utensílios, com todos os processuais, com os sacerdotes, com as vestes, com todos os detalhes. Significava que aquilo era falso? É claro que não. Deus estabeleceu aquilo para que de fato aquilo fosse apenas uma sombra daquilo real que viria, ou daquele real que viria, que era o seu filho. Então todo aquele processo que você vê de adoração, de prestar culto, que nós vemos no Antigo Testamento, nada mais era do que sombras. 1 Coríntios capítulo 10, falando de maneira mais ampla, né? versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Todas aquelas coisas eram sombra e apontavam para Cristo, apontavam para aquele que de fato era a adoração perfeita. Tudo isso era sombra. Então, irmãos, como realmente nós, nos dias em que vivemos, percebemos em tantas situações, tantos locais, que retornam àqueles princípios estabelecidos lá no Antigo Testamento, no intuito de poder realizar a adoração, no intuito de poder prosseguir com algo que o Senhor Jesus já consumou em si mesmo. Toda a movimentação, barulhos, etc., que eram gerados, pertenceram à sombra. É por isso que o Senhor Jesus diz: Deus busca os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Por que espírito? Porque agora nós temos um espírito que foi regenerado. Em você e em mim, naqueles que receberam o Senhor regenerou o nosso espírito. Então, no nosso espírito, nós hoje podemos adorar a Deus que é espírito. Não está vinculado a uma movimentação do seu próprio corpo, ou uma movimentação da sua alma, mas é algo que nasce lá no seu mais profundo interior, naquilo que Deus criou em você, que regenerou quando você foi salvo pelo sacrifício precioso do Senhor Jesus. Esse Espírito, é nesse Espírito que você tem comunhão com o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É nesse Espírito. Essa é a adoração em verdade. Essa é a adoração real. E o Senhor Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou. Aqui marca claramente essa mudança de dispensação. Marca claramente que toda a sombra agora se foi, porque agora o Senhor Jesus, Ele é a realidade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, em realidade. É isso que o Senhor está dizendo. E uma pequena palavra, já estou chegando ao final. A nossa adoração, ela acontece
por meio do nosso Senhor. Ele abriu o novo e vivo caminho, para que hoje você e eu possamos chegar com ousadia diante do trono de graça. Foi por meio da obra do Senhor Jesus, a qual ele se refere aqui, que você e eu hoje podemos chegar na presença de Deus e adorar o nosso Deus. Quando ele diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, Deus busca isso, como Deus buscou ao longo de toda a história, aqueles que de fato possam entregar de volta para Deus daquilo que de Deus eles receberam. Irmãos, em nós mesmos não temos absolutamente nada. Nada há em nós que possamos oferecer ao nosso Deus, senão aquilo que dele nós recebemos, que é a pessoa do seu amado Filho. Então, quando nós nos prostramos diante do Senhor, em adoração, quando nós adoramos nosso Senhor em Espírito, de fato o que nós fazemos é dar de volta ao Senhor daquilo que dele nós recebemos. Sem entrar em definições mais detalhadas, né? Existem palavras, termos na palavra de Deus como adoração, louvor, oração, súplica, intercessão. São muitas palavras, né? O nosso irmão deve compartilhar um pouco mais sobre isso. Mas se eu pudesse colocar de uma maneira simples, e amanhã, se o Senhor permitir, nós prosseguiremos com alguns aspectos pessoais e coletivos da adoração, eu gostaria de colocar isso para os irmãos considerarem. Adoração, em primeiro lugar, em termos da nossa atitude, ela se refere a uma atitude de gratidão. Gratidão. E para concluir, eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que os irmãos conhecem muito bem, porque os irmãos são eruditos. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Os irmãos se lembram que o Senhor, de maneira tão maravilhosa, Ele cura aqueles 10 leprosos. E nós lembramos o seguinte: de caminho para Jerusalém, no versículo 11, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Interessante, né? Ao entrar numa aldeia, saíram no encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Isso aqui a gente pode dizer que é uma oração, né? Clamando ao Senhor por compaixão. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Eles foram purificados no caminho. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Um dos 10, vendo que fora curado, ele viu que ele foi curado. Primeira reação dele foi: ele voltou, dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, pela misericórdia de Deus, nós somos redimidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Pela misericórdia do nosso amado Deus, nós somos aqueles pecadores salvos pela graça. Ruth não pertencia à nação de Israel. Pela grande misericórdia e graça de Deus, ela foi trazida não apenas para o seio da nação de Israel, mas ela foi uma daquelas mulheres na linha ascendente do Senhor Jesus. Mas para sempre, Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita. Irmãos, quão importante é nós, como aqueles que recebemos tanta graça do Senhor, nós, aqueles que tivemos os nossos pecados perdoados, nós, aqueles que fomos redimidos pelo sangue precioso,
quão importante é que nós possamos a cada dia reconhecermos e sermos gratos ao Senhor. Prostrar-nos com o rosto em terra, aos pés do Senhor Jesus, e agradecer-lhe, porque somos pecadores salvos pela graça. Vamos orar? Senhor, nós encomendamos essas palavras às tuas mãos, pedindo que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Senhor, que o Senhor venha ganhar em nós, Senhor, a realidade que o Senhor deseja em relação à adoração. Senhor, que possamos estar entre aqueles que de fato se prostram diante do Senhor. Não necessariamente de maneira física, Senhor, mas que se prostram em seu espírito diante do Senhor, em adoração. Senhor, porque o Senhor é digno. Senhor, porque ninguém se compara ao Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor seja conosco no restante desse dia. Senhor, que somente possa obter do teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor merece. Somos gratos ao Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.